Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado. Que bom que você já chegou e que seja um momento abençoado para nós na presença do nosso Deus. De novo, mais uma semana nos encontrando para falar acerca das grandes maravilhas do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus de infinito amor, és tu, Senhor. Tu és sobre nós, nossa segurança, nosso refúgio. Senhor, muito obrigada por mais um tempo desse aqui conosco, porque podemos ouvir a tua palavra, Pai, nos banquetear da tua presença. Tu és maravilhoso, Pai, que cada um que esteja aqui conosco seja impactado, Senhor, aqueles que vão entrar depois, em nome de Jesus. Que o teu Espírito seja livre e abundante no nosso meio, para que nós possamos ouvir de ti, beber de ti. Amém? Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós entrarmos no nosso texto, no nosso assunto, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. O nosso endereço vai estar passando aí embaixo. Se você for de Friburgo ou estiver em Friburgo, faça-nos uma visita. Você é muito bem-vindo. Comente e compartilhe esse link para mais e mais pessoas. Amém? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nós vamos ficar com esses dois versículos. E que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que venha revelação, ensino para nós. Que Deus fale conosco nesse momento, em nome de Jesus. Bom, esses dois versículos aqui, o próprio título, né, na Bíblia já diz, a vinda do reino de Deus. Então, Jesus já havia começado o seu ministério. Você sabe que Jesus nasceu, ele caminhou por toda a região de Israel, e quando ele foi batizado por João Batista, que ele foi para o deserto, ali ele ficou 40 dias, e quando ele voltou, iniciou o seu ministério. Desde que iniciou o seu ministério, Jesus vinha curando, libertando, e falando, e perdoando, então, até que chegou aqui, mas ele também anunciava o reino de Deus com essas letras, né? Que Jesus veio à terra trazer o reino de Deus ao coração do homem, né? Então, Jesus, quando esteve na terra, que caminhou, aqueles que ouviram a sua palavra, tiveram a revelação de Deus e o seguiram e creram que ele era o Messias. Esses, então, receberam o reino de Deus no seu coração. Então, os fariseus, vocês lembram bem, era uma classe de judeus religiosos, né, que viviam lá pelo templo religioso, mas que queriam pegar Jesus. Porque Jesus, ele veio trazer a boa nova, ele é o próprio evangelho. Jesus veio trazer uma forma de vida. Jesus veio trazer um reino no coração do homem, transportar o homem do reino das trevas para o reino de luz, tirar de dentro do homem toda a religiosidade, toda a estrutura, para que na liberdade do Espírito pudéssemos, né, conviver com Deus. E ele anunciava a sua morte, porque a morte de Jesus, o que fez? Rasgar o véu, onde era o templo, que tinha as três partes do templo e o Santo dos Santos. Só quem podia entrar era o sumo sacerdote para fazer expiação pelo pecado do povo, uma vez ao ano. Então esse véu foi rasgado, o que denotou para toda a humanidade que o caminho estava aberto agora de reconciliação, de retorno ao Pai. Então nós, por Jesus Cristo, podemos falar ao Pai,
podemos chamá-lo de Pai, podemos entrar no mais íntimo da sua presença. Bom, e esses fariseus religiosos, e a religiosidade, ela nos impede de ver muitas coisas, não que nós não estejamos inseridos numa igreja com as suas maneiras de ser, não é isso. Mas a religiosidade, quando ela cega, quando ela vira rito, então ela nos impede de ver. E assim eram os fariseus, que tinham lá toda a teoria, mas na hora da prática eram aqueles acusadores, eram aqueles que... E eles queriam pegar Jesus. Então os fariseus interrogaram Jesus, dizendo: quando viria o reino de Deus? E Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Por quê? Porque eles queriam que viesse num estrondo, em alguma manifestação, em alguma coisa notória. Então, o que é uma coisa visível? Visível é uma coisa clara, evidente, que não é interceptada por coisa que o oculte. Então, é uma coisa que está às claras, uma coisa que é notória a quem olha. E o que é aparente? O que é aparência? É superfície, é exterior, que se vê imediatamente o seu aspecto. Então, aparência é o que é externo, o que é superficial, superfície. E Jesus disse para eles, então, que o reino de Deus não viria com visível, ele não seria claro, evidente, que nada pudesse ocultar, mas que não viria, ele não seria visível, aparência. Porque a aparência era o que havia de externo. E de externo haviam lá os sinédrios religiosos, os grandes religiosos, aqueles, e nós podemos ser assim, aquele que nos caracterizamos, né? Nós podemos nos caracterizar daquilo que queremos. Mas o reino de Deus, ele veio para o interior do homem. Então ele diz ainda no versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele não quis dizer dos fariseus, dentro de vós, daqueles que aceitavam a palavra de Deus e cumpria, porque tem versículo na Bíblia que diz que aquele que crê, aquele que ouve a palavra, os mandamentos e pratica, esse é quem segue Jesus, né? Ouvir e ter tudo na sua mente, somente não é viver a vida de Cristo. E o que o reino de Deus veio fazer em nós foi trazer a vida de Cristo para nós, para que nós possamos viver a vida de Cristo, com todos os seus princípios, com toda a sua retidão, transparecer ao mundo o seu caráter e a sua missão. Esse é o cristão, esse é aquele que aceita Jesus como Messias, como Salvador, como Senhor da sua vida. Então, aqui tem uma versão que diz que não vem o reino de Deus com visível aparência, nem que digam ele aqui ou ele lá, mas ele vai estar dentro de vós. Então, essa outra versão diz que ele vai estar entre vós, porque Jesus era a presença de Deus na terra. Ele veio como homem, viveu como homem, mas ele veio cumprir aquilo que Deus determinou, que era salvar. Para isso Jesus veio, para salvar, para perdoar. E salvar de quê? Do pecado, da carne, do diabo, do mundo, mas de nós mesmos, de toda a aparência em que vivemos e que achamos que somos, às vezes, alguma coisa que não somos, porque lá dentro de nós precisa de transformação. Nós precisamos ser transformados. E o reino de Deus, ele vem fazer parte de nós. Ele vem até nós. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus nos criou com a imagem e semelhança dele. E a imagem de Deus, a semelhança de Deus em nós é perfeita. O pecado é que nos afastou e nós olhamos como que um espelho. Mas o reino de Deus vem a nós com toda a sua lei.
O reino não tem lá a sua lei, e a lei de Jesus, a lei de Deus é o amor. Então, venha a nós o reino de Deus, ele está dentro de nós e entre nós, e nós agora somos luz no meio do mundo. Assim como Jesus foi luz quando era homem, a luz dos homens. E agora nós temos o reino de Deus dentro de nós. E nós, então, levamos luz para onde quer que a gente vá. Então, o reino de Deus, ele vem com transformação. E aí tem um outro versículo na Bíblia que diz que nós vamos conhecemos a árvore pelos frutos. Então, nós conhecemos quem está ao nosso redor pelos frutos. Não é pela visível aparência, é pela transformação que o reino de Deus vindo a nós e a presença do Espírito Santo em nós vai fazer em nós de dentro para fora. Às vezes nós ficamos muito preocupados com o nosso estereótipo, ou o estereótipo do outro, ou com aquele que chega na nossa igreja diferente. Mas o reino de Deus vem para trazer à luz e transformar para que dê fruto. Então Jesus vem vivificar o nosso espírito, que havia morrido para Deus por causa do pecado. Então, quando nós nascemos de novo em Jesus, o reino de Deus vem a nós. E agora nós temos a presença do Espírito Santo, o reino de Deus, a lei do amor de Deus. Ele tem que habitar em nós. E nós somos luz no mundo. E nós vamos nos conhecer com os frutos. Nós vamos observar os frutos, que é a transformação que o reino de Deus faz em nós. Quando nós passamos a perdoar, quando o amor faz parte da nossa vida e é evidente, quando as nossas palavras forem as palavras de Cristo, né? Jesus, quando teve aquela mulher adúltera, que todos queriam apedrejar, Jesus olhou e falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E olhou para ela e disse: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Tem que haver uma transformação. Jesus não olhou o estereótipo. Então, essa mulher recebendo a palavra que transforma, que é a presença de Jesus, Jesus é o verbo. Então, a transformação. Então, o reino de Deus habita em nós. Nós recebemos perdão e somos luz e somos salvos. Então, que o reino de Deus venha a cada um de vocês de maneira notória na transformação de vida, na transformação do pensamento, do sentimento. Porque quando a luz vem a nós, entra em nós. O reino de Deus é um reino de luz. Deus é o Pai das luzes. E é de amor. Então toda a treva aparece. Nada fica oculto diante da luz de Cristo. Então aí começa a haver mudanças. E é isso que nós desejamos, uma mudança interior, para que possamos viver a vida de Cristo, o reino de Deus, a missão de Jesus, o caráter de Jesus. Nós queremos, então, ser vistos, não por estereótipo, não porque fazemos parte de tal lugar e todos se vestem dessa forma, ou não, pelo amor de Jesus, pelo amor que Deus teve quando ele disse que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E todo aquele que nele crê não vai morrer, mas vai herdar a vida eterna. O reino de Deus é eterno. Ele traz a eternidade para nós, traz uma consciência da presença dele em nós, traz a luz de Cristo. Nós somos luz no mundo. Então nós buscamos receber o reino de Deus, a palavra viva,
a presença do Espírito Santo, para que as mudanças sejam feitas em nós, de dentro para fora. E que as pessoas possam ver, seja visível, notória, e que nada possa bloquear para ocultar o que há em nós. Então, se a luz de Jesus está em nós, se o reino de Deus faz parte da nossa vida, nada pode bloquear. Nós seremos visíveis, não com a minha aparência, mas o amor e a luz de Cristo para outras pessoas no meio desse mundo. Amém? Que você receba essa palavra, que você receba a vida de Cristo, que você receba o reino de Deus no seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus amado, Senhor, como é bom falar acerca da tua palavra. E como é bom saber, Pai, que os teus olhos buscam aqueles que te desejam, Pai, aqueles que querem. Oh, meu Deus, que cada um que ouvir essa palavra, esses que estão agora, os que vão ouvir depois, aqueles que vão ouvir, Pai, por um compartilhamento, Senhor, cada um seja tocado pela tua palavra e que o teu Espírito traga transformação a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você chegou depois, não deu o seu like, dê o seu like, compartilhe esse link, se inscreva no canal se você não é inscrito e comente, tá bom? Que você tenha uma semana abençoada nas mãos de Deus e que o reino de Deus venha com todo o seu poder e glória sobre a sua vida, a sua casa, o seu trabalho e que você seja luz no meio do mundo. Seja abençoada a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo domingo.